Galera, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, uma coisa interessante, né? Qual é a coisa interessante que a gente tem aqui no mercado agora, tá? Inclusive, o mercado tá acontecendo, eu acabei de terminar a aula ao vivo para a galera e eu fiz o comentário que o mercado estava numa região, ó, de linha de tendência de alta. E é por isso que eu estou gravando essa aula para ensinar para vocês como é que a gente traça, tá? Identifica uma linha de tendência de alta. Então, para a gente identificar uma linha de tendência de alta, a gente pega do fundo anterior. O fundo anterior que o mercado tem aqui, ó, é o fundo de sexta-feira na região dos 100 e 600. Então, eu clico aqui, ó, galera, e vou acompanhando, tá? Para ele tocar nos fundos, ó. Tocou nos fundos, galera. Olha onde é que o mercado tá lá, ó. Tentando romper, tá? Inclusive, ele tá rompendo, na verdade, né? A região da linha de tendência de alta. Quando o mercado rompe a linha de tendência de alta, é interessante no nosso operacional, tá? É interessante a gente fazer o seguinte, tá? E aí é o que a gente tem na nossa sala e é o que eu tô gravando para mostrar aqui para vocês no Fibonacci Trade. É interessante a gente olhar para ver quem é que está atuando na compra no caso de uma linha de tendência de alta como essa. Eu percebi o seguinte, agora há pouco a UBS estava na venda. Ela estava na venda com cerca de 3 mil contratos e ela saiu da venda e entrou na compra. E o mercado está numa região de briga. Então, a maior probabilidade que a gente tem aqui, e inclusive o mercado mostrou para nós, agora há pouco, ó, a meio-dia e 15, um padrão de candle. Ele mostrou um martelo. E esse martelo está perto da mínima do dia. Então, a maior probabilidade é que o mercado dê pra gente, nesse caso aqui, ó, no mínimo 100 pontos. Sabe por quê? Porque ele vai brigar aqui nessa região. E é óbvio que se nós quisermos um alvo maior, o que a gente faz para pleitear esse alvo maior? Esteja preparado para o pior. Se eu sei que essa daqui é a mínima do dia, e o mercado pode romper a mínima do dia, se ele romper a mínima do dia, ele pode escorregar para baixo. Então, estejamos preparados para o pior. O que seria o pior? Eu estopar cerca de 50 pontos abaixo da mínima do dia. Tá aqui, ó, vou estopar na região dos 890. Estopo na região dos 890. E aí eu pego o rompimento da mínima do dia. Sabe por quê, galera? Existe uma pesquisa que diz que 90% das reversões falham. Se 90% das reversões falham, quer dizer que 90% dos rompimentos se confirmam. Então, se o mercado, nesse cenário que a gente está vendo agora, for confirmar o rompimento, ele vai romper e vai escorregar direto até a região do ajuste do dia anterior. Essa é a leitura atual, a leitura que a gente está vendo no dia de hoje, tá? Hoje, dia 24/8. Então, se o mercado for até o ajuste, eu tenho cerca de 250 pontos. Eu já inverto a minha mão aqui, ó, e já pego essa queda inteira. Atuando como, galera? Na malandragem pura, ó. Tá aí, eu vou levar um stop de 210 pontos, mas eu, malandro que sou, vou colocar um alvo ali, provavelmente de 300 pontos, para eu pegar o rompimento e sair aqui embaixo. Então, eu pego o rompimento e tento sair lá embaixo no ajuste. Se isso não acontecer, pode ser que o mercado volte, tá? E aí a gente volta agora para a leitura, que é a leitura da linha de tendência de alta. O mercado volte, faça um pullback na linha de tendência de alta e volte a cair. Porque geralmente quando o mercado rompe uma linha de tendência de alta, ele volta, faz o pullback nela e aí ele volta a cair. Quer dizer que a tendência foi invertida. Se a tendência foi invertida, ele vai tentar criar uma linha de tendência de baixa para nós, tá? Hoje a gente pode pleitear que a linha de tendência de baixa possa ser essa daqui, ó. Essa daqui possa ser a linha de tendência de baixa. Tô pegando o topo do dia, tá? E o topo do dia foi na região dos 950. Estou usando o toque do corpo real do candle que fez toque na região dos 680, então estou tocando nele e a gente tem outra amplitude. Se o mercado for até lá em cima, e aí eu vou dar a leitura para vocês e vou mostrar uma coisa interessante. A coisa interessante é essa daqui, ó. Vou dar um Ctrl C nessa linha, vou dar um Ctrl V nela e vou colocar essa linha aqui embaixo.
Olha que interessante, galera. O mercado tocou aqui, tá? E depois ele tocou aqui. Pode ser que isso daqui seja um canal de baixa. Se isso daqui for um canal de baixa, eu não tenho mais aquela linha de tendência de alta anterior e a minha leitura, tá? E a minha leitura pode ser uma leitura de um canal de baixa, ou seja, toda vez que ele toca aqui, ele volta para tocar no topo ou ele anda de lado, né? Foi o que aconteceu aqui mais cedo. Então, se ele vai voltar no topo, a maior probabilidade é que eu estou posicionando o meu stop aqui numa região errada. Porque se ele bater aqui, eu vou ficar vendido no fundo do meu canal de baixa. Então, é melhor eu não pensar nessa proteção aqui, ó. E dessa forma, a gente acabou de identificar um padrão que o mercado está fazendo. O padrão que ele está fazendo agora é muito provável que seja um canal de alta. Então, por que eu estou gravando essa leitura para vocês, galera? Aqui no mercado ao vivo, tá? É simulador, como todo mundo sabe, né? A gente grava as aulas no simulador, segue a regra da CVM bonitinha. Então, a gente sabe que é simulador. Eu não sei o que vai acontecer daqui a pouco, galera. Mas eu sei o seguinte, que se o mercado tocar na região daquela linha azul lá em cima, eu devo vender para tentar sair na hora que ele tocar na linha de baixo. Ou seja, pode ser uma operação com mais de 500 pontos na venda. E essa operação que inclusive eu fiz na compra aqui, por causa de uma leitura antecipada que a gente tinha do canal de alta, possa me dar, ao invés de 100 pontos, muito mais, ó. Então, o que é o melhor cenário aqui para a gente? O melhor cenário aqui para a gente é esperar a operação passar de 100 pontos. Quando ela passar de 100 pontos, eu, ao invés de fazer aquela venda lá embaixo, eu venho aqui e protejo a minha operação com 5, 10, 15 pontos, depois que ele chegar ali na região dos 100, 120, 150 pontos. Antes disso, é muito cedo. Ou simplesmente pega ali os 100 pontos, porque a gente identificou um canal, entramos errado, por conta da linha de tendência de alta que a gente pressupôs que fosse respeitada ali no passado, e ela tinha sido respeitada a primeira vez, então o mercado não respeitou a linha de tendência de alta. O que ele respeitou foi o suporte do 102 bola aqui, que na na quinta-feira tinha sido a máxima de quinta, ó. Quinta-feira, o mercado fez a máxima na região do 102,035. Hoje, então, ele usou essa região de máxima da quinta-feira como um suporte para o dia e respeitou uma segunda vez. Se ele respeitou uma segunda vez e isso for uma leitura de um fundo duplo, o mercado pode sim dar para a gente 300 pontos nessa operação, galera. O que a gente tem que fazer é administrar, tá? Ficar de olho para ver se a UBS não vai deixar a gente fora da operação. E se a UBS deixar a gente dentro, essa leitura, que inicialmente poderia ser uma leitura de uma linha de tendência de alta, passa a ser de fato aquela linha de tendência de baixa. E quando o mercado bater ali, ó, eu vou zerar a minha compra e vou entrar na venda para pegar essa queda toda. E quando ele bater na linha de baixa, eu vou inverter para compra. E assim a gente fica, ganha na compra, ganha na venda, sem viés de mercado, galera. Por quê? Porque o que tem aqui é um padrão e a gente vai operar esse padrão. Eu vou encerrar essa minha operação, essa minha leitura aqui, porque essa daqui não é uma aula de estratégia, é uma aula sobre leituras e análises. Então, sendo uma aula de leitura, eu acabei de mostrar para vocês uma leitura inicial, que era uma linha de tendência de alta, que a gente acabou identificando um canal de baixa, e essa daí é a maior probabilidade que o mercado esteja num canal de baixa. Então, não sei quanto tempo vai levar para o mercado ir lá naquela região, por isso eu não vou gravar. Mas para qualquer um que tiver curiosidade, pega o replay do dia 24 de agosto e vê se esse canal de alta deu certo a nossa leitura. O mais importante é, se o mercado chegar a 100, 150 pontos de gain, a gente tem por obrigação de proteger essa operação, porque se ele voltar contra, ele vai voltar contra até essa linha. Vale lembrar que o mercado está em tendência de queda, porque ele abriu lá em cima, foi rejeitado e depois ele só vem renovando o fundo a cada hora que passa. Então a maior probabilidade é que ele renove o fundo e ele pode até não ir lá no topo. O ideal seria operar a favor desse canal, mas já que a gente identificou uma oportunidade, porque a UBS estava na compra com a gente, pode ser pertinente. Enquanto eu falava, aconteceu, tá? A UBS já deixou a gente sozinho na compra e ela já veio para venda com 936 contratos. Então, o melhor a se fazer é proteger essa operação
e ver se a gente consegue surfar alta, porque deixar ela ficar negativa para ficar fazendo preço médio contra a média móvel é loucura, tá? Então, eu vou encerrando essa aula aqui. Essa daqui é a aula de análise e leitura para a gente começar a englobar ainda mais e melhorar as nossas leituras e identificação. A gente tem que se antecipar ao que o mercado pode fazer. E o cenário como um todo, a leitura de player, a leitura do candle, a leitura de canais, linhas de tendência, como é que está o comportamento da média móvel, como é que está a leitura das ações, faz toda a diferença para nós, tá? Pensando em ações, e é óbvio que eu vou colocar aqui para todo mundo ver, nesse momento, olha como é que está o Itaú, curvando a média móvel para cima, e o Itaú acabou de romper um doji pequeno. Depois do Itaú, como é que está a vida da Vale? A Vale está ricocheteando aqui na média móvel de 200 períodos a todo tempo e indo um pouco para cima. Se a média móvel curvar a de 9 períodos para cima, é bem provável que a Vale volte a subir. Então o cenário pode ser positivo. O Bradesco, a média móvel está literalmente curvado para cima, mas eles estão, assim como o Itaú, com dificuldade para romper a máxima do dia. Se romper a máxima do dia, o índice vai dar uma pernada longa e vai buscar o topo daquele canal. Aí vai ficar top para nós. Mas por enquanto, a operação de 100 pontos no índice já está dando gain, tá? Agora a gente tem o cenário da Petrobras. A Petrobras, se a gente pegar a amplitude da máxima à mínima do dia e colocar uma Fibonacci, ele brigou várias vezes na região de 50%. Então pode ser que ele curva a média móvel para cima e volte a subir para buscar a região dos 23,30. Cenário positivo para Petrobras, cenário positivo para o índice também. A nossa operação pode ir lá no nosso alvo de 300 pontos. Em todo caso, eu já estou aqui com 15 pontos protegido. Eu não perco mais dinheiro nessa operação. O problema é que, na ganância de ganhar muito, a gente acaba ganhando pouco. Então, talvez seria o melhor cenário, agora, por exemplo, é 12h40, não é o horário que eu gosto de operar, a gente ter zerado essa operação com 100 pontos e falar assim, cara, tá bom, meu. Eu já estava ali com cerca de 350 pontos de gain, que são R$70, né? E aí, peguei mais uma operação de 100, então pulei para R$90 operando com um contrato. Já estava um resultado plausível, tá? Eu vou encerrando essa operação na mão, porque eu não vou gravar mais nada agora, né? Então, a gente se vê numa próxima aula, tá?